Sem mais interrupções, nós vamos continuar o nosso culto. E agora eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Judas. E nós vamos ler alguns versículos, do verso 17 ao verso 25. Judas, do verso 17 ao verso 25. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos e é fato que há sim escarnecedores, não apenas da fé cristã, mas dos próprios filhos de Deus em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus já havia nos orientado para este fato. Pessoas nos odiariam porque primeiro o odiaram. E é bem verdade que diante de tantas afrontas, nós precisamos pedir ao Senhor que nos guarde. E como acabamos de ler, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços, nos livrar de nossos pecados. E neste momento, eu gostaria de convidá-los a pedir perdão pelos pecados ao nosso Deus. Passe alguns momentos em oração, nós vamos confessar nossos pecados ao Senhor e depois seremos dirigidos em oração pela nossa irmã Cris. Vamos buscar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, viemos aqui, Senhor Deus, em louvor e gratidão ao Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de sermos os Teus filhos e constantemente a Tua graça tem nos dirigido, Pai, embora pecadores e merecedores, ó Senhor, da Tua bondade, da Tua graça, podemos, ó Deus, na pessoa de Jesus Cristo, reconhecer, Deus, que temos pecado diante do Senhor. Ó Pai, nosso coração se entristece, Pai, quando pecamos e sabemos que isso é obra do Senhor em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua ação do Teu Santo Espírito que nos convence, Pai, do nosso pecado. Nos ajude, Senhor, a viver de modo digno da Tua palavra, de modo digno do Teu Evangelho, tendo o Senhor Jesus como exemplo supremo de amor e de perdão. Obrigado, Senhor. Perdoa todas as nossas faltas. Nos ajude, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade.
Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus, certos, ó Deus, da tua misericórdia e da tua graça. Amém. 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 Meus irmãos, de fato, como acabamos de orar juntamente com a nossa irmã Cris, nós podemos ter a certeza que em Cristo Jesus nossos pecados são perdoados e que nossas súplicas são ouvidas e atendidas por Ele. Por isso, nós vamos nos colocar em pé agora e louvar ao Senhor. Louvar em gratidão, em resposta a todo o seu ensino, o seu amparo e também a misericórdia que Ele dispensa sobre nós. Vamos cantar ao Senhor 2 cânticos neste momento. és farol que nos guia na tormenta. A tua luz toda a escuridão esplana. Pode o mar bravio com suas fortes ondas tentar em vão nos afogar, ou mesmo a noite fria lançar-nos densas trevas para impedir-nos de enxergar.
és farol que nos guia na tormenta. A tua luz toda a escuridão espanta. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos orar mais uma vez. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Laisa, que nos dirija nesta oração de louvor, de gratidão ao Senhor. Oremos, irmãos. Santo Eterno Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Quão bom é, Senhor, voltar e congregar com os irmãos. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos mantido no Teu caminho. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco no restante desse culto. Muito obrigada, Pai, mais uma vez. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, hoje, com grande alegria, nós temos aqui a nossa igreja já com mais irmãos, como já tem sido desde há alguns domingos atrás, e também com alguns visitantes. E hoje nós temos a presença do meu pai, né, o pastor Jair Quirino, que está aqui cultuando conosco, do meu irmão também, depois eu falo dele. Mas hoje quem ministrará a palavra do Senhor, quem conduzirá aqui a pregação é o pastor Jair Quirino. Eu queria chamá-lo aqui à frente. É uma grande alegria poder cultuar com você, viu, pai? É para a nossa igreja também. E que Deus o abençoe, tá bom? Na condução da mensagem do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez? Pai do céu, tem misericórdia do teu povo e do teu mensageiro neste momento, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, transforma, ó Deus, os nossos corações pela tua palavra, que é poderosa para transformar a nossa vida. Dá-nos coração ensinável, ouvidos atentos, para ouvir a doce voz do nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Oramos no nome dele. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá para chegar mais para lá um pouquinho? Como é que você faz aqui? Tá bom. Qualquer coisa você chega. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também saudar aqueles que estão acompanhando essa transmissão, pedindo as bênçãos de Deus para esse momento em que separamos, este tempo para cultuar e engrandecer o nome do nosso Deus. Fomos já orientados pela sua palavra na adoração, na confissão de pecados, já louvamos ao Senhor, e neste momento é aquele momento que nós silenciamos e também acalmamos o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui neste púlpito, e é uma alegria, logicamente, é quase redundância falar isso para vocês, porque nós estamos na companhia dos nossos familiares, já fazia tempo que nós não nos encontrávamos em família e desta vez foi possível. Esse ano foi muito intenso no nosso ministério lá em Suzano. Nós estamos pastoreando a 4ª igreja de Suzano e também designados na igreja presbiteriana de Poá, aliás, de onde os nossos filhos são, de onde vieram, né? Nossa história está toda lá. E este ano nós estamos também designados lá naquela igreja até o final do ano, conduzindo a sucessão pastoral naquele lugar. Mas Deus tem dado a sua graça e é uma alegria. Nós oramos sempre pela família, para que Deus conduza o ministério do Felipe, o Fábio, as nossas noras, nossas netas, e por extensão nós oramos sempre por esta igreja. Sempre temos vocês em nossas orações. E também pedimos a vocês que continuem a orar por nós também, ali em São Paulo, mais especificamente em Suzano. Então é uma alegria estar aqui nesta noite. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus
na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Esse texto servirá então de base para a mensagem de Deus para os nossos corações nesta noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, e eu vou fazer a leitura do versículo 12 ao versículo 19. Diz assim o texto sagrado, 1 Pedro 4, 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma extraordinária ou como alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus amados irmãos, esta carta escrita pelo apóstolo Pedro, provavelmente ali nos idos de 62 e 64 depois de Cristo, é uma carta endereçada aos crentes, e ele diz isso no primeiro capítulo, lá no primeiro versículo, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Portanto, Pedro escreve esta carta àqueles que são da dispersão ou forasteiros por causa do Evangelho do Senhor. Por causa do Evangelho eram perseguidos. E agora Pedro, então, endereça essa carta a estes irmãos. E se podemos dar aqui um tema geral para esta primeira carta do apóstolo Pedro, nós podemos dizer que o enfoque, a ênfase que ele dá é na esperança. Poderíamos dizer, então, a esperança em Cristo Jesus nos encoraja a prosseguir em nossa jornada cristã. É esperança para o cristão no meio da sua jornada cristã. Qual o propósito específico do apóstolo Pedro com relação a esta primeira carta? Encorajar e confortar os cristãos a perseverar em seu sofrimento por causa de sua fé em Cristo, tendo os olhos fixos na esperança da graça que lhes foi reservada em Cristo Jesus. Então, é encorajar aqueles cristãos na sua jornada cristã a manter a sua esperança no Evangelho, na obra maravilhosa de Cristo. A partir desse texto, nós podemos falar da alegria que inunda o nosso coração, e deveria ser assim, e deve ser assim, por sofrer pelo nome de Cristo. Esse texto aqui que nós lemos, do versículo 12 ao versículo 19, pode ser dividido da seguinte forma: do versículo 12 ao versículo 13, nós vemos o seguinte: o crente não deve estranhar a dura provação, mas alegrar-se por isso. O verso 14 diz o seguinte: se o sofrimento é por causa do amor de Cristo, o Espírito Santo repousa na vida do crente. Dos versos 15 a 16, então não devemos sofrer como um malfeitor,
mas sofrer como cristão e glorificar a Deus por causa do nome de Cristo. E versos 17 e 18 dizem que o juízo começa pela casa de Deus, mas o pecador sofrerá o juízo porque não se arrependeu, é considerado ímpio diante de Deus, mas o juízo começa pela casa de Deus. Em linhas gerais, é isso que nós vemos nesse texto. É importante, antes de expormos propriamente esse texto, falar de algo que aconteceu no ponto, na história, que foi a reforma do século XVI, não é? Ontem, dia 31 de outubro, comemorou-se 503 anos da reforma protestante. Hoje, pela manhã, os irmãos foram orientados, inclusive, neste tema. Martinho Lutero afixou na capela de Wittenberg as 95 teses, e a ideia de Lutero, ao afixar essas 95 teses, era chamar todos aqueles que eram, como que eu posso dizer, a autoridade da igreja daquela época, a discutir teologicamente temas tão complicados de serem absorvidos pelos verdadeiros crentes. Por exemplo, a penitência. Mas, principalmente, um dos focos maiores de Lutero em suas 95 teses era contra as indulgências. As pessoas comprando a salvação, comprando algum benefício diante de Deus. Mas Lutero, quando está fechando aquelas 95 teses, ele diz algo muito interessante e tem a ver muito com o que vamos aprender nesse texto. A tese 94 de Lutero diz o seguinte: admoesta-se ou admoeste-se os cristãos a se empenharem em seguir seu cabeça, Cristo, através da cruz, através do sofrimento. E fecha com a tese 95 dizendo o seguinte: e desta maneira, mais esperem entrar no reino dos céus por muitas aflições do que confiado em promessas de paz infundadas. Então, naquele tempo lá, e especificamente em 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixa essas teses e dá, então, o start para que a reforma realmente se propague, ou seja, volta à palavra de Deus, ele está falando ali de que os verdadeiros crentes em Cristo vão passar por sofrimentos. Mas que sofrimentos são esses? Será que são só sofrimentos físicos? Será que são só lutas, tribulações? Todas essas vicissitudes sobre as quais nós estamos sempre expostos. Ele está falando de um outro sofrimento. Ele está falando do sofrimento pelo nome de Cristo, pelo Evangelho. Esse texto que nós lemos nesta noite vai falar deste sofrimento. E que este sofrimento, nós vamos aprender, ele deve causar em cada um de nós alegria. Alegria, regozijo, é isso que aprendemos nesta parte da carta. Então ele diz: amados, vocês não devem estranhar o fogo ardente que surge no meio de vós. Não devem estranhar. Não devem estranhar? Não devem. Ele diz aqui fogo ardente. E a figura usada pelo apóstolo Pedro é a ideia de purificação. Então, nós podemos aqui associar a imagem da purificação do ouro, por exemplo. As mulheres que estão aqui presentes e aquelas que estão acompanhando-nos também sabem muito bem o que é o ouro e como nós gostamos do ouro, principalmente as mulheres, porque é um adereço de beleza, não é? Mas, no geral, o ouro é algo ou um metal muito cobiçado. Mas para que ele se torne aquele metal cobiçado e lindo e maravilhoso e que chame a atenção, ele precisa passar por purificação. Muito bem, o apóstolo Pedro pega esta imagem de purificação pelo fogo para falar da nossa vida como crente, que precisamos passar também pelo fogo ardente. E ele diz mais: não devemos estranhar, faz parte da vida daqueles que seguem o Evangelho de Cristo. Faz parte.
Isso faz parte da vida daqueles que realmente abrem o seu coração para esse evangelho maravilhoso que transforma as nossas vidas e que muda radicalmente vidas de pessoas que têm um coração tão duro. Aquelas pessoas que nós olhamos para elas e dizemos, mas isso não tem jeito. Quando o Espírito Santo toca, mesmo aquele coração mais duro, passa a ser um coração que pulsa de carne. Ele transforma corações de pedra em corações de carne, para a glória dele. Então nós vemos uma mudança radical. São pessoas que agora têm alegria de testemunhar desse evangelho. Mas isso não quer dizer que não vão passar por um processo de purificação. Eu e você, ao longo da nossa jornada cristã, passamos por esta purificação. E nós não sabemos quais os meios que Deus usa, mas Ele nos conhece individualmente, e é quase redundância dizer isso. Ele conhece intimamente cada um de nós, e Ele sabe as reais necessidades do nosso coração, e também os maiores anseios da nossa vida. Por isso, diante dos sofrimentos que se abatem sobre as nossas vidas, nós devemos olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, e pedir para que Ele nos preserve nessa perseverança que precisamos ter. Precisamos disso, porque às vezes nós sabemos que as lutas são difíceis. Mas o que precisa ficar evidente para nós, meus irmãos, é que esse texto trata de sofrimentos que dizem respeito ao nome de Cristo. É quando você professa a sua fé e é perseguido por isso, e passa por lutas, e até por muitas perdas, até perdas materiais, por causa do nome de Cristo. Ele diz, não estranhem. Nós precisamos continuar no texto para entender o seguinte, não devemos estranhar, porque este fogo que arde entre nós para nos provar, serve para que nós cresçamos na presença do Senhor. Por isso ele diz, este fogo no meio de vós é para provação. Deus nos prova, para que nós cresçamos. Aliás, Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz que nós devemos nos alegrar por causa das provações. Parece um contrassenso, não é? Diante das lutas, das dificuldades, eu me alegrar, como isso é possível? Mas precisamos entender que quando passamos por provações, por mais duras que elas nos pareçam, e muitas vezes são mesmo, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, e saber que Ele está cuidando de nós. Por isso devemos nos alegrar. Então, o apóstolo Pedro, ele diz aqui, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Vocês não devem se estranhar com isso, não devem estranhar isso. O que vocês devem fazer, ele diz aqui, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes. E esse versículo, ele é um versículo cheio de alegria, porque o apóstolo Pedro fala de alegria no começo e fecha o versículo falando de alegria. Ele diz, pelo contrário, alegrai-vos. Depois, no final, ele diz, vos alegreis exultando. Seria isso possível? O apóstolo Pedro está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que sim. O fato de sermos trabalhados por Deus deve causar em nós muita alegria. Por isso que, às vezes, as pessoas acham estranho o crente estar num sofrimento e estar em paz, estar em sofrimento e ainda ter motivos de alegria. Quem faz isso conosco, senão esse evangelho que transformou a nossa vida? Que mesmo diante do sofrimento, e sofremos, e choramos as perdas da nossa vida, sofremos as angústias, as lutas, sim, sofremos, mas há uma alegria que ninguém pode tirar. Uma alegria que foi colocada em nosso coração. É o Espírito Santo que abriu o nosso coração para que nós víssemos então que o bem mais precioso na vida do crente é o nome do Senhor Jesus. Por isso ele destaca isso aqui, quando está finalizando a sua carta. Ele está tratando aqui no capítulo 4 de lições muito práticas. Ele abre o capítulo 4 falando da necessidade de mantermos a nossa vida pura diante do Senhor. Depois ele caminha falando de outras questões práticas, principalmente de nossa relação com o nosso próximo, para finalizar dizendo o seguinte, vai acontecer lutas, mas vocês devem se alegrar.
ele explica isso. No versículo 14, ele diz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se pelo nome, esse nome tão precioso, aliás, em Atos 4,12 diz que não há nenhum outro nome que possa salvar. Neste mundo não há nenhum outro nome, é Atos 4,12 que diz isso, a não ser o nome de Jesus. Esse nome que tem o poder de transformar vidas. Por isso ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, sois bem-aventurados. Vocês são felizes, vocês têm felicidades. Aliás, é o próprio Senhor Jesus que diz isso no sermão que nós chamamos de Sermão do Monte. Lá no capítulo 5 e versos 11 e 12, nós lemos o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então nós vemos que o apóstolo Pedro ecoa aqui as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo: o crente, mesmo diante do sofrimento, ele é feliz. Por isso, esse verso 14, ele destaca: se é pelo nome de Cristo, vocês devem ficar felizes, exultar na presença do Senhor. Ele vai explicar um pouco melhor para nós na carta. Se nós estamos sofrendo pelo nome de Cristo, nós precisamos entender muito bem uma coisa. Nós não devemos sofrer como, por exemplo, aqui, um assassino, ou um ladrão, ou um malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. O sofrimento não deve ser como aquele que está sempre às escondidas. Um contraste aqui é estabelecido. Então, nós devemos nos alegrar na presença do Senhor pelo sofrimento, mas diante do sofrimento eu não devo agir como aquele que é um ladrão ou um malfeitor, aquele que carrega sempre uma culpa, que está sempre sendo perseguido por causa de algo que ele cometeu contra a lei, e por isso ele precisa pagar diante das leis do país o mal que cometeu. O crente não precisa viver às escondidas, como se fosse um malfeitor. Não é isso, mas alegrar-se sempre no Senhor. Verso 16 ele diz isso: mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A nossa vida deve ser sempre para glorificar a Deus, porque Ele, na sua grandeza e majestade, olhou para cada um de nós e na sua graça nos alcançou, mesmo não merecendo absolutamente nada. Por mais que nós lutemos nessa vida para alcançar os nossos objetivos, e devemos lutar, nós devemos alcançar, sim, elevados cargos, por exemplo, nas empresas, precisamos crescer academicamente, sim, mas esse não é o ponto principal da nossa vida. A nossa alma só vai encontrar realmente satisfação plena quando Cristo for o centro da nossa vida. É a Deus que nós glorificamos, com os nossos bens, com o nosso conhecimento, tudo é para a glória dEle, porque Ele nos criou para um propósito. E quando eu entendo esse propósito de Deus, Ele olhou para mim e para você e nos chamou para fazer parte do reino do nosso Senhor Jesus. Por isso a minha perspectiva de vida muda, porque agora eu luto nesta vida, eu corro atrás dos meus objetivos, mas tudo para glorificar a Deus, mesmo em meio às dificuldades e sofrimentos também. Eu glorifico a Deus. E nós vemos, meus irmãos, na história, muitos homens que passaram na história da igreja e que procuraram testemunhar desse evangelho, sendo levados, inclusive, à morte. Eu quero citar, por exemplo, aqui, até para ilustrar, Policarpo.
um bispo que nasceu em 69 depois de Cristo, e ele era aquela pessoa que pregava o evangelho, era um homem de oração, mas as autoridades vindas de Roma, os soldados sempre estavam à procura dele para que ele negasse a fé em Jesus, porque nesse tempo de Policarpo, quem deveria ser adorado era César, era o imperador. Mas Policarpo estava sempre disposto a pregar o evangelho, muitas vezes perseguido. Os irmãos da comunidade, para quem ele estava sempre ali ministrando a palavra, procuravam orientar a Policarpo: olha, os homens estão vindo aí, aqueles homens do imperador estão vindo, vamos escondê-lo. E escondiam ele, até que um dia ele disse: não quero mais me esconder, não quero fugir mais. Os homens chegaram para levá-lo. A história conta que ele disse: espere um pouco, eu preciso falar com Deus. Ficou por mais de 1 hora orando ao Senhor. Depois se entregou àqueles homens. Ele foi levado às autoridades. E o procônsul, naquela época, um homem colocado pelo imperador para conduzir ali a cidade de Esmirna, não é? Ele é bispo de Esmirna. Ele, então, diante daquele procônsul, estava ali resoluto em não negar a fé em Jesus. O procônsul disse: você negue a fé, chame esses cristãos aí de ateus. Por que eram chamados de ateus? Porque não adoravam o imperador. Ele não negou. E há uma frase célebre, meus irmãos, de Policarpo, quando ele, mesmo o procônsul não querendo talvez sentenciá-lo por causa da sua idade, ele já tinha idade avançada, ele disse: negue a sua fé em Jesus, negue esse Cristo, e você vai embora para casa. E a frase que se tornou célebre de Policarpo é: por 86 anos, servi a Cristo, e Ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Como se explica a fé de um homem como este e de outros tantos, e muitos que vivem no nosso contexto e que mesmo diante do sofrimento não negam a fé em Jesus, mas glorificam a Cristo? Como isso pode ser feito? Por causa da obra que o Evangelho faz em nossas vidas. Quando dizemos que somos evangélicos, que somos crentes em Cristo, o nosso coração precisa realmente saber o que estamos confessando. Porque é estar pronto para sofrer pelo nome de Cristo. Por quê? Porque somos seus servos. Cristo sofreu e pelo nome dele a igreja também sofre. Este homem deu esse testemunho maravilhoso. E muitos outros também. Policarpo, depois de dar esse testemunho, foi levado à fogueira. E mesmo diante ali do fogo, a história conta que o fogo batia e não conseguia queimá-lo, então o sofrimento foi terrível. Até que um soldado atravessou ele com uma espada para encurtar o sofrimento deste homem. Mas em nenhum momento ele negou o evangelho do Senhor. Quem dá forças a esse homem? É o próprio Senhor Jesus, a quem nós servimos. Nós não podemos explicar, mas é esse evangelho que transforma as nossas vidas. Esta carta, meus irmãos, escrita lá em 62 depois de Cristo, 64 depois de Cristo, ela é atual e sempre será, porque a palavra de Deus é inesgotável. E esse texto serve para encorajar-nos como igreja do Senhor aqui em Camboriú, como a igreja do Senhor neste estado, a permanecer firme, mesmo diante dos sofrimentos. Ele diz, é o nome de Cristo. Ele diz aqui, olha, não sofra como um assassino, mas sofrer como cristão. Este nome, inclusive cristão, a primeira vez que ele aparece é lá em Atos capítulo 11, verso 26. Lá em Antioquia, quando eles foram chamados, os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez como cristãos. E a partir daí, então, este nome tem a ver com aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam o evangelho do Senhor. Somos chamados cristãos porque seguimos a Cristo. Então devemos sofrer como cristão. Não devemos nos envergonhar disso. Aliás, o apóstolo Paulo escreve sobre isso em Romanos capítulo 1.
nos versos 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Aliás, um texto que marcou a vida de Martinho Lutero, que foi fundamental para a sua conversão. E é esse mesmo Evangelho que tem poder, que é dinamis, o texto ali. Essa ideia de algo poderoso para transformar a vida daqueles que ainda estão afastados do Senhor. Nós somos usados como instrumentos de Deus para pregar esse Evangelho. E o texto aqui, meus irmãos, prossegue. Verso 17, 18, e aí nós vamos para o final do texto. Ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, a ideia é de que os crentes realmente são provados. E Deus nos disciplina. E sempre que a disciplina é exercida, ela é exercida e deve ser, quando nós exercemos disciplina sobre os nossos filhos, não é? Que estão aqui. Sempre é com amor. Os pais que estão aqui sabem disso. Nós precisamos exercer a disciplina, mas sempre vem costurada ao amor, porque Deus faz isso conosco. Quando desobedecemos a Deus, sofremos consequências e o Senhor trata com a sua igreja em primeiro lugar, porque é esta igreja que precisa ser purificada. O Senhor se entregou por ela, Efésios 5 diz, para que ela fosse apresentada ao Senhor, sem ruga, sem mácula. Então, esse processo de santificação pelo qual passamos tem a ver com esse processo de purificação da igreja. Então, somos muitas vezes disciplinados pelo Senhor, mas o texto nos adverte para algo muito pesado. E aqueles que continuam indiferentes à mensagem do Evangelho, aqueles que são totalmente indiferentes mesmo, com qualquer mensagem, qualquer coisa que fale do nome do nosso Senhor Jesus. O texto traz essa advertência. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aqueles que estão afastados do Senhor, não percebem que estão debaixo da ira do Senhor, e por mais duro que seja isso, estão debaixo da ira do Senhor. O que nos cabe, meus irmãos, é não deixar de orar por eles, é não deixar de pregar esse Evangelho maravilhoso, porque o Senhor está sempre dando oportunidade para o arrependimento. O Senhor nos ama. Malaquias diz que o amor de Deus é imutável. Deus não muda. Eu vos tenho amado. É o que o profeta Malaquias diz lá. Ele diz, Deus falando com o povo, eu vos tenho amado. O amor de Deus é imutável. E é por isso que o Senhor não acaba com tudo. É por isso que o Senhor não aniquila a todos. Mas por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor que é infinito, Ele dá oportunidade para o arrependimento. A nós nos cabe, a todos aqueles que estão agora neste culto aqui, mesmo aqueles que estão ouvindo essa transmissão, acompanhando essa transmissão, nós precisamos ter essa certeza que a nós nos foi dado a tarefa de testemunhar desse Evangelho maravilhoso. E sim, demonstrar amor a esses que ainda estão indiferentes ao Evangelho, para que o Senhor transforme estes corações, porque a oportunidade é dada. Estamos nesse tempo da oportunidade. Por isso precisamos, sim, ter firmeza realmente nesse Evangelho que professamos. Sabemos que também há aqueles que estão um pouco inseguros e que muitas vezes ouvem o Evangelho e acham bonito, mas dizem, sim, eu posso até ter compromisso, mas precisa ter uma limitação aqui, porque essa área da minha vida não. Não é assim. É preciso que haja firmeza da nossa parte para realmente fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Aprendemos isso aqui nesse texto. Tudo para a glória de Deus. Tudo o que temos, o que somos, porque vem do próprio Deus. Esse Evangelho que transforma nossas vidas, então, faz com que nós avancemos nessa vida de santificação diante do Senhor, testemunhando daquilo que Ele fez em nossa vida. E quando passamos por disciplina de Deus,
devemos saber que Ele está tratando conosco, para que não voltemos a praticar atos que desagradam a Deus. Verso 18 diz que tem alguma dificuldade sempre, ele diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Meus irmãos, talvez alguém possa ter alguma dúvida com relação a isso. Espera aí, dificuldade que o justo é salvo, então eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, e eu tenho uma dificuldade com isso, eu vou ter que passar por algumas dificuldades, melhor dizendo, para ser salvo. Não, o texto não quer trazer esse ensino, até mesmo pelo contexto que nós estamos lendo aqui, mas devemos entender que esta dificuldade é, sim, muitos sofrimentos. Às vezes nós ouvimos mensagem, como dizem aí, do evangelho, né, mas que é um falso evangelho, que diz que o fato de você fazer parte de uma igreja, de você se associar, por assim dizer, a uma igreja, você não vai ter mais esse sofrimento. E se esse sofrimento vier, você não aceite. Fale com Deus, você não é para você. Esse é um falso ensino. Nós fomos chamados, meus irmãos, é lógico que nós não gostamos de sofrer. Se eu for perguntar aqui para vocês, falar, gente, levanta a mão aqui, quem quer sofrer? A pessoa, eu quero sofrer, é uma alegria. Acorda amanhã, se bem que amanhã é feriado, né? Mas acorda pela manhã, olha no espelho, eu estou com vontade de sofrer hoje, será que alguém já fez isso? Ou vontade de ter um sofrimento assim, um negócio bem... a minha vida está meio sem emoção, isso não existe. Nós fugimos, a nossa tendência é fugir de qualquer coisa que nos leve a uma dificuldade, seja física, espiritual, nós sempre estamos fugindo destas coisas. Por que isso? Por que sofremos estas lutas todas e ainda precisamos nos alegrar? Por causa, eu repito, da transformação que o Evangelho faz em nossas vidas. Diante das dificuldades, nós nos alegramos no Senhor. E aí, então, ele fecha aqui o verso 19 dizendo o seguinte: por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E encomendar aqui a ideia de entregar-se ao Senhor. Então, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, devem entregar as suas vidas ao Senhor, sabendo que Ele está cuidando de nós, mesmo diante das dificuldades. Aliás, a palavra de Deus, nós vemos muitos textos a respeito disso. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus para acompanhar esses textos. Provérbios, capítulo 11, verso 31, por favor. Provérbios 11, 31 diz o seguinte: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Mais um texto importante, por favor, agora Mateus capítulo 7. Eu vou aguardar os irmãos encontrarem. Mateus 7, 13 e 14, nós lemos juntos. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Vamos ler? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O caminho é estreito e não largo. Para o caminho largo, você acha muitas facilidades, mas há um aperto aqui na nossa vida, para aqueles que realmente seguem a mensagem do Evangelho. Há um aperto aqui, é a porta estreita, e ele diz que são poucos os que acertam com ela. São palavras do próprio Senhor Jesus. E é esse Jesus também que, quando
transformou a vida do apóstolo Paulo, também disse isso. É bom que ele aprenda o quanto importa sofrer pelo meu nome, o nome de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele mesmo, às vezes, escrevendo muitas das cartas na prisão, ele chamava a igreja a se alegrar no Senhor. E os próprios discípulos do Senhor, quando eram presos, eles se alegravam por perceberem que se tornaram dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Esta mensagem, meus irmãos, não é para que você saia aqui desta noite meio abatido, mas é para que realmente nós tenhamos a nossa esperança encorajada no Senhor Jesus. E que o que importa para nós realmente é glorificar o nome do Senhor que transformou a nossa vida. Ter firmeza na fé, sabendo que em nenhum momento Deus nos abandona. O Senhor Jesus morreu para entregar a sua vida, para que o seu sacrifício fosse satisfeito na cruz. Ele ressurgiu para que pudesse esta igreja ser considerada justa diante do Senhor. Nos fez sacerdotes para que pudéssemos ter agora livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. E essa obra é uma obra que está aí, nesse processo onde estamos inseridos agora, mas que aguardamos a redenção plena das nossas vidas quando Cristo voltar. Mas digamos que nós não cheguemos até a volta de Cristo. Quando fecharmos os nossos olhos aqui, estaremos na presença do Senhor. Essa é a alegria que temos, meus irmãos. Mas o que fazemos então com a nossa vida aqui neste mundo, cercado de tantas belezas, numa cidade tão bonita, com tantas oportunidades na vida que temos? O que fazemos? Nós nos alegramos na presença do Senhor. Mas e quando o sofrimento bate na nossa porta? Quando aquela notícia que eu não queria vem? Ou quando eu, por ter falado de ser evangélico, né? Vocês entendam, evangélico é aquele que segue realmente a fé bíblica, e por causa de testemunhar disso, passo a ser perseguido. E aqui ele está escrevendo para crentes que estavam vivendo isso, perseguidos por causa do nome de Cristo. O que é que eu faço? Vocês precisam se alegrar na presença do Senhor. Considerem-se felizes por causa do nome de Cristo. E aqueles que sofrem como crentes realmente, segundo a vontade de Deus, entreguem suas vidas ao Senhor. É o que ele diz aqui no final do verso 19. E nós podemos, meus irmãos, finalizando, ter algumas aplicações complementares desse texto. Então, em primeiro lugar, não nos assustemos quando passarmos pelo sofrimento, porque somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, não nos assustemos. É o que aprendemos nesse texto. Devemos nos alegrar quando somos ofendidos por amor ao nome de Cristo. Isto é uma bem-aventurança quando alguém percebe que você... Já aconteceu isso com vocês, eu sei, de você estar ali quietinho no seu canto, ou no trabalho, em qualquer lugar, na sua vida social, alguém diz, você tem algo diferente, o que acontece com você? E aí você pode testemunhar de algo diferente na sua vida. E convida aquela pessoa, o amigo, para dizer, olha, você também pode experimentar disso. Então, nós devemos nos alegrar quando temos essa oportunidade. Então, sempre testemunhar deste amor, porque é uma bem-aventurança. Em segundo lugar, louve a Deus por ser um cristão. Louve a Deus. Quando passarmos pelo sofrimento, não devemos agir como se fôssemos algum tipo de malfeitor, escondido, meio ali, recluso. Não. Devemos nos alegrar na presença do Senhor. E em terceiro e último, somos tratados por Deus sempre. Sempre somos tratados por Deus. Pedro vai exortar aqui os crentes a assumirem um compromisso com Deus, sendo fiéis e servindo ao Senhor. E, com relação ao próximo,
sempre fazendo o bem. É assim que ele termina o verso número 19. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos pela palavra de Deus a alegria que é servir ao nome do Senhor. E eu quero concluir, meus irmãos, com um texto que foi lido aqui nesta liturgia, o texto de Judas. Eu gostaria que você voltasse lá para Judas. Os últimos versos desta carta de Judas foi lida aqui no início do culto. Vamos ler dos versos 17 ao 25. Eu vou ler aqui, meus irmãos, e depois gostaria que todos os irmãos pudessem ler juntos, aqui é uma só voz, os versículos 24 e 25. O texto diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, ou salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que nos cabe, meus irmãos, é glorificar a Deus, como vemos nos versos 24 e 25. Vamos ler juntos? Leiamos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Devolvo a palavra ao reverendo Felipe. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, orar, receber a bênção e também encerrar o culto desta noite. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos ama e o teu amor, desde a eternidade, é revelado a nós, quando o Senhor nos salva pelo Evangelho, e que o Senhor também não nos deixa sós e nos auxilia no processo de santificação, purificando-nos, ó Deus. E que grande bênção é esta, de poder saber que Tu estás conosco até a volta de Cristo. E a partir de então estaremos todos juntos diante de Ti, glorificados, restaurados, transformados. Te louvamos pela Tua palavra, que nos exorta, mas que nos motiva a viver o Evangelho, a viver a nova vida que o Senhor nos concedeu mediante os méritos de Cristo. Somos gratos porque o Senhor nos ama e porque o Senhor tem cuidado de nós. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, não poderíamos dizer nada, nem ninguém poderia nos salvar. A nós nos cabe buscar refúgio em Ti, confiar em Ti, do que confiar nos homens. Fortalece a nossa fé, Senhor. Purifica-nos de nossos pecados, para que estejamos prontos para encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e que as consolações, o ensino e a companhia constante do Espírito Santo estejam sobre todos nós até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar.
chegamos ao final do nosso culto, mais uma vez gratos ao Senhor por ser instruídos por Ele, pela grande oportunidade de poder cultuá-lo. Eu já destaquei, você já viu durante algum tempo, a presença do nosso visitante aqui, o pastor Jair. Muito obrigado por aceitar o convite, que deu só uma reclamadinha ontem. Falou: filho, eu vim descansar, vai me chamar para pregar. Mas já estava feito, né? E eu avisei, entendeu? Não deu para voltar atrás. Mas muito obrigado, viu? Deus abençoe. A mãe está lá em casa com a Marcele, com as crianças. Está aqui o Fábio, meu irmão, e hoje é aniversário dele. Então depois vocês deem soquinho, franzem os olhos, o que vocês quiserem, mas demonstrem assim a felicidade pelo aniversário dele. É muito bom ter vocês aqui. A Aline, sua esposa, as crianças estão lá em casa. Temos conosco também a visitante pela primeira vez, o Guilherme. Muito bom ter você aqui, viu? Deus abençoe. É bom tê-lo aqui e volte outras vezes. Os nossos visitantes também, que já vêm de outros domingos. Temos poucos hoje e a presença de irmãos que estão voltando. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos nós. E também nosso encontro será na transmissão de quinta-feira, nosso próximo encontro no estudo bíblico. E sim, preciso dar um aviso. A partir de domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã, nós voltaremos à nossa atividade aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos transmitir também, mas vamos fazer semelhante ao que fazemos no culto, das 18. Então você é nosso convidado, os irmãos que estão em casa também, domingo às 9 da manhã, nós vamos voltar às atividades presenciais aqui na igreja, continuando nossa série de estudos no livro do Apocalipse. E é aquela máxima que eu gosto sempre de lembrar você, né? Se você se preserva durante a semana, você pode ficar aqui com maior tranquilidade, tá bom? Então, vá fazendo essa transição para que nós, muito mais com outros irmãos, possamos comungar aqui juntos, tá bom? Uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe.